Olá, queridos, graça e paz, tudo bem com vocês? Aqui é o Pastor Anderson e nós estamos dando continuidade à nossa aula sobre hombridade espartana. Amém? Antes da gente começar, só gostaria de pedir para que você que está chegando no nosso canal agora e que não é inscrito no nosso canal, nós temos mais de 40 vídeos aí no canal, você pode pesquisar, pode andar ali e ver. E se você gostar do conteúdo, gostaria de te convidar a se inscrever no nosso canal, tá ok? Segunda coisa, se você assistiu esse vídeo e esse vídeo fizer sentido para você, gostaria de pedir para que você compartilhasse com outras pessoas, tá ok? Terceiro pedido que eu quero fazer para você, deixe seu like e também deixe um comentário aqui nesse vídeo, tá bom? Muito bem, nós estamos falando já sobre os princípios espartanos, aquilo que os espartanos viviam e que era tão forte isso neles que eles acabaram é, vivendo em função desses princípios, né? Então, gostaria de só recapitular rapidinho com vocês, tá? O versículo que nós estamos usando como base de todo essas aulas que nós estamos dando. Nós estamos, se não me engano, para a quarta aula ou para a quinta agora, ou para a terceira, não lembro direito. Mas o versículo base que nós estamos usando é Mateus capítulo 11, versículo 12, que diz: E desde os dias de João o Batista até agora se faz violência ao reino de Deus. Amém? Então, com isso, nós entendemos que o reino de Deus não é para fracos. O reino de Deus, só aqueles que têm um poder de resistência é que conseguem viver e conquistar esse reino. Os fracos ficam pelo caminho. Muitos estão começando bem, mas quando são provados, perecem, né? Então, o nosso desejo com esses vídeos é que a gente possa despertar principalmente os homens, né? Deus trouxe uma palavra ao meu coração quando eu orava pela sociedade aqui na cidade onde nós moramos. E Deus falou assim: para que haja uma sociedade forte, precisamos de famílias fortes. Para que haja famílias fortes, precisamos de uma igreja forte. E para que haja uma igreja forte, precisamos de homens fortes. Então, o intuito desse propósito é a gente levantar homens, despertar os homens a viver as coisas grandes no Senhor, tá? Ao longo de nossa vida, tudo o que passamos é para nos transformar em guerreiros, né? Tudo aquilo que nós temos nas nossas vidas, que a nossa vida nos propõe, tudo aquilo que a vida nos propõe, ela acaba sendo uma ferramenta de Deus para que Deus possa nos aprimorar. Então, dentro disso, que Deus quer nos transformar em guerreiros, pessoas, homens que são valentes em Deus, homens que são dispostos a entrar numa guerra em prol daquilo que Deus está fazendo e daquilo que Deus irá fazer, né? Eu, inspirado em alguns homens de Deus, inclusive, alguns deles posso citar aqui para vocês, o pastor Anderson Silva, você pode procurar os vídeos, existem cento e poucos vídeos, acho, dele falando exatamente sobre Esparta e os princípios espartanos. Então, inspirados no que no que o pastor Anderson e outros também fizeram, eu estou fazendo para que a gente possa entender de uma forma didática que, por mais que uma nação possa ser pagã, ela pode sim
seguir alguns princípios que estão muito alinhados com as Escrituras, né? Por exemplo, uma pessoa que não serve a Deus, que não entregou sua vida ao Senhor e não serve a Deus, mas ela honra seus pais, ela vai desfrutar de tudo aquilo que existe de promessa em quem honra seus pais, né? Então, tudo aquilo que ele for fazer vai bem. Nós vamos ver isso hoje. E porque ele está seguindo um princípio. Existe o princípio eterno de Deus, né? A graça comum é para todos, alcança a todos, né? Então, essa nação espartana, mesmo sendo pagã, eles viviam alguns processos na vida deles e por eles viverem isso, eles conseguiram alcançar muitas coisas grandiosas no Senhor, tá? Então nós começamos então a ver alguns princípios. O primeiro princípio deles é siga Deus. É lógico que não se tratava do Deus vivo, do Deus de Israel, mas eles tinham uma fé. Então, primeiro ponto para que uma pessoa se torne um guerreiro, ele precisa ter uma fé. Amém? Depois, o segundo princípio é obedeça à lei, né? Então, eles precisavam viver tudo aquilo que a lei dizia, sendo a lei dos deuses, dos seus deuses, ou sendo a lei civil, a lei humana estabelecida pelo homem. Então, todo guerreiro espartano deveria estar comprometido com a lei. Se nós queremos ser um guerreiro do Senhor, queremos ser fortes, nós precisamos estar comprometidos com a lei. Tá ok? Vamos lá. Terceiro princípio que nós já falamos, os vídeos estão aí no nosso canal, você pode procurar depois, é preste culto, né? Eles prestavam culto. Então, eles não simplesmente tinham uma fé, eles não simplesmente seguiam a Deus, mas eles prestavam culto a Deus, eles cultuavam ao Deus deles, né? E tudo isso, mesmo, volto a falar, mesmo sendo uma nação pagã, tudo isso levou eles a viver poderosamente uma vida de vitórias, né? Se você não assistiu o filme 300, eu recomendo você assistir. Existem algumas cenas nele que são um pouco picantes, vamos dizer assim, mas se você for uma pessoa madura, você pode assistir tranquilamente, que isso não vai te afetar, né? O apóstolo Paulo nos ensina a observar todas as coisas e reter aquilo que é bom. Então, até mesmo num filme pode existir algo bom, se a gente aprender a reter aquilo que é bom e excluir aquilo que não é bom, tá ok? Então, hoje nós vamos falar sobre o quarto princípio, tá? O quarto princípio que o espartano seguia, além de seguir a Deus, além de obedecer à lei, de prestar culto, o quarto princípio, o quarto requisito para que eles pudessem ser um guerreiro, né? E a maior honra para um espartano era fazer parte do exército. Entendeu? Eles nasciam, os homens, eles nasciam e já desde bebê eles eram preparados para serem guerreiros, né? Então os heróis deles eram os guerreiros da nação deles, né? Esses meninos. E o quarto princípio que todo guerreiro teria que ter é honre seus pais. Isso é muito de acordo com aquilo que as escrituras dizem, né? A honra aos pais é o primeiro mandamento como promessa, né? A palavra do Senhor fala que existe uma promessa a todos aqueles que honram. Isso é tão de Deus, isso é tanto a vontade de Deus,
que no primeiro momento em que Deus foi estipular as leis, ela se encontrava, essa lei se encontrava no nessa lista que Deus deu a Moisés, né? Deus deu uma lista de mandamentos ou da lei a Moisés. Embora essa lei ela é muito grande, as regras eram muitas, cerca de 300 e alguma coisa eram as regras, né? Haviam 10 que eram as regras principais, vamos dizer assim, principais, né? Que Deus deu muita ênfase a elas, né? E entre essas 10 estava honra os seus pais, né? Eu queria ler um versículo com vocês, que está em Efésios capítulo 6, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 3. Do versículo 1 ao versículo 3 está escrito assim: Vós, filhos, sede obediente aos vossos pais, no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessas, para que te vá bem e que vivas muito tempo sobre a terra. Muito bem. A primeira coisa que nós entendemos sobre a questão, sobre essa questão de honrar seus pais, é que honra, ela está falando de um nível mais grandioso, de um nível um pouco maior. Honrar o pai não é obedecer os pais. Aqui nesse versículo, o apóstolo Paulo, quando ele está escrevendo, ele faz essa distinção. Ele fala sobre obedecer e honrar. Ele fala, vós, filhos, sede obediente aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Não existe honra nenhuma, não existe, aliás, promessa nenhuma ao filho que obedece, né? De contrapartida, quando ele entra no versículo 2, ele fala assim, honra teu pai e tua mãe. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Então existe uma promessa na honra, não na obediência. Na obediência, você obedece e ponto. A grande verdade é que o apóstolo Paulo ele está fazendo uma distinção aqui, tá? Uma distinção aqui entre filhos imaturos e filhos maduros, né? Honrar não é para imaturos. A primeira coisa que nós precisamos entender é que precisamos amadurecer para que a gente possa, então, desfrutar do benefício em honrar os pais. Eu tenho 2 filhas, né? Uma no momento em que eu estou gravando esse vídeo, né? Hoje é dia 19/7/2021. No momento em que eu estou gravando esse vídeo, eu tenho uma filha de 7 anos e a outra de 13 anos. Amém? Ambas são imaturas. E por elas serem imaturas, só existe uma obrigação para elas: me obedecer. Obedecer a mim e obedecer a minha esposa. A Bíblia diz isso. Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Então não há nenhuma escolha para elas que não seja me obedecer. O filho imaturo, ele obedece. Gálatas capítulo 4, Gálatas 4, versículo 1, eu vou ler aqui para vocês, não estava programado para isso, mas eu vou ler aqui, deixa eu achar aqui na minha Bíblia, Gálatas 4,
Olha só o que diz Gálatas 4. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada se difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo determinado pelo pai. O filho imaturo, o herdeiro imaturo, ele de nada se difere de um escravo ou de um servo. Não adianta ele dizer que ele é dono de tudo. A Bíblia diz aqui, nós lemos, que enquanto o pai determinar, ele está debaixo de tutores, né? Ele está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo pai. Então, todo ser imaturo, todo homem imaturo, ele não tem condições de honrar. Então, se você quiser ser um guerreiro do Senhor, a primeira coisa que você precisa fazer é buscar maturidade. Buscar maturidade. É isso que Esparta está ensinando para os que aspiram a ser um guerreiro. Se quer ser um guerreiro, então você tem que ser maduro o suficiente para honrar os seus pais. E o versículo bíblico que nós usamos aqui diz que aquele que honra o seu pai receberá uma recompensa por honrar o seu pai. E isso é uma palavra divina, vem de Deus. O apóstolo Paulo aqui está replicando aquilo que foi falado em Êxodo. Que todo aquele que honra seu pai e sua mãe terá vida longa na terra e será bem-sucedido em todas as coisas que ele fizer. Em todas as coisas que ele fizer. Todas as coisas que nós fizermos, se nós tivermos por princípio honrar, então nós seremos abençoados. Deus vai nos honrar, Deus vai nos abençoar. Mas agora é a pergunta que não quer se calar, né? Qual é a diferença entre obedecer e honrar? Obedecer é quando você não tem alternativas. Você obedece e pronto. Ok? Honrar é quando você tem a alternativa de escolher. Mas você vai escolher segundo aquilo que o seu pai te ensinou. Eu lembro de uma história que pode nos ajudar a entender melhor isso aqui. Eu lembro de uma história de um rapaz, não sei dizer se é uma história verídica ou não, mas é uma história muito interessante. Um rapaz, ele foi tirar sua habilitação, sua carteira de habilitação, e ele dirigia antes mesmo aliás, ele aprendeu a dirigir com muita facilidade. Dirigir, pegar, sentar no carro, dirigir. Porém, você sabe que para tirar a habilitação não basta só saber dirigir. Você tem que ter um mínimo de conhecimento sobre como funciona o trânsito, né? Placas, essas coisas todas. E para isso, para você provar que você não só sabe dirigir, você também entende um pouco de como funciona o trânsito, você precisa fazer uma prova. Então, existem duas provas para que a pessoa tire a habilitação: a prova de direção e a prova escrita. Se em uma delas a pessoa não passar, ela vai precisar voltar e fazer novamente as aulas até ela conseguir passar. E esse rapaz que queria tirar a sua habilitação, ele, na prova escrita, aliás, na prova de direção, ele conseguiu fazer a prova com muita facilidade. Ele foi, sentou no carro, ele aprendeu e tal, e ele conseguiu fazer. Porém, a prova escrita, ele não conseguia tirar notas boas nessa prova, e ele não conseguia passar. Então, depois de algum tempo, de algumas tentativas e tal, ele já havia gastado muito dinheiro com isso tudo. E então, a pessoa responsável ali
por esse departamento, né, onde liberava a habilitação, falou: olha, eu vejo que você é uma pessoa boa, uma pessoa de boa índole, você não é uma pessoa má, você aprendeu a dirigir muito bem. E então, se você quiser, eu te passo. Sem você passar na prova, eu passo você. E ele falou o seguinte: não, mas eu não posso fazer isso. E aí a pessoa insistiu e falou assim: mas poxa, mas por que você não pode? Você não está fazendo. Você não é uma pessoa maldosa, você não vai usar isso para o mal. Você é uma pessoa boa. Você aprendeu a dirigir. Você não vai se envolver em acidentes porque você aprendeu a dirigir. E aí esse jovem falou assim: olha, eu não posso fazer isso porque é, e se meu pai, desculpa, e o que o meu pai me ensinou? Como fica aquilo que o meu pai me ensinou? E aí essa pessoa falou para ele assim: mas o teu pai, tranquilo, o teu pai já morreu, o teu pai não vai saber disso. Ele falou assim: mas eu vou saber que houve um princípio que o meu pai me ensinou. E mesmo ele não estando aqui, eu preciso seguir esse princípio. Eu vou saber que eu rompi com um princípio que o meu pai me ensinou. Isso é honrar. É quando os nossos pais não estão nos vendo, mas nós seguimos tudo aquilo que eles nos ensinaram. Nós temos a escolha. Eu posso me dar bem nisso, mas o meu pai me ensinou que eu não deveria fazer aquilo. Isso é honrar. É quando você tem a escolha, mas decide fazer aquilo que você aprendeu com os seus pais. Amém? Então, se você quer ser um guerreiro do Senhor, você precisa ser maduro. E os maduros honram. Eles não obedecem, eles honram. Eles têm a escolha. Hoje eu tenho a escolha de fazer o que eu quero da minha vida. Porém, meus pais me ensinaram princípios. E eu honro os princípios que os meus pais me ensinaram. Porque essa é honrando que eu vou ter promessa. Não é obedecendo, é honrando. Amém, queridos? Glória a Deus. Agradeço a sua atenção e agradeço por você ter ficado até o final desse vídeo. E tenho certeza que essas aulas têm nos edificado. Também a mim, tá ok? Deus abençoe sua vida e tenha o melhor dia da sua vida, em nome do Senhor Jesus.